Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos ao Moda Life Podcast, o nosso podcast sobre moda comportamental. Então aqui, você que acompanha a gente já sabe. A gente fala sobre comportamento em todos os sentidos. Autoconhecimento, autoestima, empoderamento, imagem pessoal. Tudo que for para despertar a nossa, a sua melhor versão, a gente traz aqui. E não vai ser diferente hoje. A gente tá recebendo uma convidada mais que especial. Já já eu vou apresentar, porque o currículo dela é muito maravilhoso, gente. E o episódio de hoje tá muito incrível. Eu tenho certeza que você vai amar. Então fica aí com a gente, se inscreva no nosso canal no YouTube. Se você colocar na lupinha Moda Life Podcast, você encontra a gente rapidinho. Se inscreva no canal, ativa o sininho da notificação. E aí você fica por dentro de tudo que acontece, porque o YouTube te avisa todas as vezes que um episódio vai ao ar. E vai ao ar todas as quintas-feiras, às 7 horas da noite. Aqui com a gente, Ervic, a beleza transcende. Eu adoro falar isso, porque, gente, a Ervic é uma marca de dermocosméticos que tá aqui com a gente desde o primeiro episódio. Tem produtos incríveis, produtos que eu já divulguei muito na televisão. Agora eu divulgo aqui para vocês, mas além de divulgar, antes de qualquer coisa, são produtos que eu uso e que eu amo. Produto para o cabelo, produto para a pele, produto para o corpo. Entra no Instagram da Ervic, no site também, para você conhecer um pouquinho mais da marca e aproveitar as promoções, porque vira e mexe tem uns descontos lá babado, que eu tenho certeza também que vocês vão aproveitar. Outra coisa, meu look de hoje é da Aline Mesari Brand, @Aline Mesari Brand. As meninas vão colocar aqui pra você. Você que tá escutando a gente no Spotify, entra também, abre a imagem pra você dar uma olhadinha nesse look maravilhoso. Tô toda neutra hoje, por isso que eu coloquei um batom vermelho, porque vocês sabem que sempre tem que ter um pontinho de cor aqui nos meus looks. E aí, pode ser na maquiagem também, já falei isso aqui algumas vezes. Gente, e um agradecimento especial, claro, a Márcia, figurinista, que tá sempre com a gente, tá sempre me vestindo, buscando os melhores looks que me representem, que isso é, antes de tudo, o mais importante. Agora sim, vamos lá, que eu adoro essa parte, olha. Eu tenho que fazer uma vinheta aqui pra girar a ficha, porque nesse momento eu gosto disso. Olha só, gente. Com experiência em gestão e liderança na área financeira e controladoria, ela trabalhou mais de 14 anos no meio corporativo. Também é criadora de conteúdo e youtuber, é graduada em economia e pós-graduada em gestão de negócio. Ela é economista, ela é palestrante, ela é criadora do Mundo Executiva. Já anota aí já esse arroba, para você nunca mais esquecer, @Mundo Executiva. E olha só, o canal dela é de educação corporativa, comunicação e imagem. Seja muito bem-vinda, Michele Castro! Obrigada! Vamos, gente! Tá. Obrigada, a gente gosta de bagunça aqui, eu tô vendo, cheguei aqui e o pessoal tava animado. Chegou chegando! Já fiquei animada também. Michele, primeiro, tô muito feliz de te receber aqui. Seu conteúdo é incrível, é realmente muito bacana ver, assim, principalmente esse meio corporativo, E além de todas as dicas que você dá, o que eu acho mais legal é que você traz o sentido da imagem no meio corporativo, mas você também fala muito de comunicação, de linguagem visual, de julgamento. Você aborda muitos temas de comportamento, por isso que a gente te trouxe aqui para bater um papo sobre isso, porque a gente nunca fez um episódio voltado para o mundo corporativo, e eu acho que é extremamente importante, porque ainda hoje surgem muitas dúvidas referente a isso. Então, eu queria, antes de mais nada, te perguntar sobre a sua vida. Por que você chegou hoje? Porque, gente, o canal da Michele é bombadíssimo. Vocês não estão entendendo. Entra lá no YouTube e no Instagram para vocês entenderem do que eu tô falando, porque eu tenho certeza que você vai amar. Quando você chegou, agora você tá aí fazendo sucesso, postando muito conteúdo legal, você é uma mulher maravilhosa, incrível. E por que você chegou a esse ponto de falar assim: vou ajudar outras pessoas com relação a isso? Onde foi a sua dor? Porque eu falo que por trás de todo o conteúdo, que a gente traz pra melhorar a vida do outro, tem alguma coisa lá que foi curado na gente. Onde foi a sua dor, pra você poder trazer todo esse conteúdo incrível e transformar a vida de tantas mulheres hoje em dia? Primeiro, obrigada, estou bem feliz de estar aqui também, essa oportunidade de trazer um pouco mais do meu conteúdo também através desse podcast maravilhoso.
E, Alessandra, assim, o que que aconteceu durante toda a minha trajetória? Imagina, economista, eu sou natural do Rio Grande do Sul, morei lá e me construí a minha trajetória toda no meio corporativo. E sempre atuei na área financeira, na área administrativa financeira, controladoria, bem como você citou. Me construí nessa trajetória e fui muito feliz nela. Só que quando eu me dei conta lá atrás, quando eu realmente me deparei com esse universo digital, eu busquei um pouco como que eu consegui essa ascensão profissional na época. Eu sempre gostei de economia, mas olha que curioso, a minha escolha pela faculdade partiu a partir da minha imagem. Eu ficava imaginando assim: eu quero trabalhar com algo que eu possa vestir todos os dias terninho. Eu achava isso incrível. Então eu consegui entender que aquilo ia me trazer uma disposição maior. O fato de eu sair todos os dias para trabalhar, eu precisaria me sentir bem e feliz com o que eu estava vestindo. Então eu pensava assim: eu vou escolher algo que eu faça, que eu possa me vestir de alfaiataria, que eu amava isso. Que incrível, ou seja, a partir da imagem que você construiu na sua cabeça, você foi... Total, fui escolher a minha profissão. E aí, claro, eu fiquei na dúvida entre direito, ser advogada, e pensava em trabalhar em banco. E aí eu fui buscando, então, essas profissões, o que eu poderia fazer, então, de faculdade. Foi aí que eu escolhi economia. Eu brinco hoje, né, na faculdade a gente falava assim, o economista, ele acha que sabe tudo, porque daí a gente, na hora de responder, a gente fala assim: depende. A melhor resposta de um economista é: veja bem, depende, tudo é possível. Então a gente fala que sabe tudo e na verdade não sabe nada e sempre dá uma enrolada. E a administração, eu pensei, bom, eu posso fugir um pouco, ir para a economia e não quero focar em contabilidade, e a economia vai me abrir outras portas para trabalhar em banco, empresa, seja o que for. E vou me vestir de alfaiataria, vou usar o meu terninho, que era isso que eu queria. Mas isso me motivava, era o que me despertava essa confiança. Então, depois de muito tempo, eu entendi que a forma de se vestir, isso é extremamente importante, porque era onde me dava confiança e segurança para eu ser eu mesma. E eu não tive dúvida da minha trajetória, eu comecei como assistente financeiro em uma empresa muito grande, voltado para o meio automobilístico, e quando eu comecei a trabalhar nessa empresa, eu era assistente financeiro, mas eu imaginava o cargo que eu queria, eu nunca tive dúvida que eu queria trabalhar com liderança, com gestão. E aí eu pensava, o que eu posso fazer para chegar naquele lugar, além da minha faculdade? E eu comecei a observar a postura das pessoas que já estavam nessa posição. E comecei a perceber que tinha muito na forma de se vestir, na comunicação, a forma como se posicionava. E aí eu comecei a buscar essas inspirações para trazer para a minha vida. E a imagem foi a primeira delas. Então, eu me vestia já com o cargo que eu queria, que eu almejava. E hoje eu falo claramente isso. Sobre isso, né? Vista-se com a roupa que você gostaria o salário que você gostaria de ganhar. E isso é muito importante. Hoje no meu canal eu falo bastante sobre essa importância de você vestir a sua melhor roupa para você trabalhar. Porque é essa roupa que vai te dar a oportunidade para você ter voz, para você ser vista, para ter oportunidade. Você ganha visibilidade, credibilidade e ganha mais dinheiro. Mais dinheiro. Para você comprar outras roupas. Eu brinco isso, né? Vista-se com a sua melhor roupa para você trabalhar, porque é ela que vai te dar a oportunidade para você ganhar mais dinheiro, para comprar outras roupas para o seu final de semana. E eu não tenho dúvida disso, porque as pessoas, eu escuto muito, e eu escutava na época que eu trabalhava, principalmente quem usa uniforme, ou tinha que usar uma calça preta, uma camisa branca. As pessoas sempre brincam, falando assim: nossa, eu vou comprar essa calça preta, que ela tá bem baratinha, porque eu vou usar só para trabalhar mesmo. Quantas vezes a gente escuta isso? Gente, quantas vezes? Eu vou comprar essa blusinha aqui que tá baratinha. Só para trabalhar? É só para trabalhar mesmo, eu vou bater essa roupa aqui todos os dias, bem dizer. Então as pessoas falam muito isso, mas elas não se dão conta que tem que ser exatamente o contrário. Você precisa investir na sua melhor roupa, porque é ela que vai trazer essa credibilidade. Entre uma pessoa que está vestida de uma forma super comum, tradicional, não tem nada demais, mas alguém que está ali preparada, com uma roupa com corte bom,
com qualidade. Não estou falando aqui de marca, inclusive a gente pode falar um pouco mais sobre isso, que existe um viés e uma projeção agora para o futuro do menos é mais. A gente vai falar sobre isso, então guarda essa informação. Guarda aí, gente. Mas existe… Quando as pessoas estão bem vestidas, elas se destacam no meio de outras pessoas. E se destacam pelo fato de ser curioso. Quando a gente olha alguém bem vestida, bem alinhada, com uma roupa bonita, automaticamente a gente pensa, que curioso, que pessoa… despertou algo, né, interesse. Quero conhecer mais essa pessoa, não sei quem ela é, mas eu gostei. Sim. Então é importante a gente despertar isso envolvendo uma credibilidade, porque é onde as pessoas vão te dar a oportunidade para você falar mais quem você é. E quando a gente não está se sentindo bem naquilo que a gente está vestindo, pode ver que quando a gente está numa sala de aula, em algum evento… O palestrante ou o professor, ele pergunta alguma coisa, a gente sabe a resposta. Mas muitas vezes a gente não fala. A gente fica ali escondido e pensa… eu sei a resposta, mas estou com vergonha. Aí alguém do seu lado fala. E a partir daquele momento que a pessoa fala, ela ganha visibilidade. Ela já começa a interagir com o professor ou com o palestrante. As pessoas já começam a chamar atenção para ela. E aí você pensa, poxa, eu sabia a resposta, por que eu não falei? E a gente às vezes não fala por não ter essa confiança, não estar se sentindo bem com aquilo que a gente está vestida. Então, toda vez que você sai de casa, é importante você pensar assim, você quer ser vista ou você quer se esconder? E ninguém quer sair de casa para se esconder. Até para ir no mercado, a gente brinca, eu vou com essa blusa, ela tá rasgadinha aqui, mas ninguém vai me ver, porque você quer se esconder mesmo. E ninguém quer sair de casa para não ser vista. Então, se você tem essa dificuldade, se você prefere não ser vista, observe então. Talvez você esteja indo para um lugar que você não gostaria de estar, que você não está feliz naquele lugar. E a gente precisa se valorizar. E entra até na questão, Michele, da crença do merecimento. Porque tem gente que fica com medo de se destacar, né? Exatamente. No meio de outras, mas isso é merecimento. Você se destacar no meio de outras pessoas, tá tudo bem, né? Claro, e ainda mais se a gente for por esse viés que a Michele tá falando, de você desejar uma posição mais elevada para sua vida e já se imaginar naquilo. A gente já fez episódio aqui sobre lei da atração. E a gente fala muito disso também, na questão de você já vivenciar o que você deseja almejar, porque aí você já começa a sentir aquilo e o seu cérebro, ele entende que você já está vivenciando aquilo. E aí toda a crença de merecimento que você coloca aí, que acha que não merece, que fica com medo do julgamento… Esquece, porque aí você vai viver isso e aí você segue exatamente, a gente segue, né? A gente aprende com a Michele a entender, se a gente quer chegar a uma posição mais elevada, a gente se veste como tal. Com certeza. E não só se vestir, né? O comportamento também, O comportamento também. E isso é bem importante porque a primeira observação que eu fiz foi na roupa, então eu já me vesti assim, e aí tem um outro problema que a gente também sofre, que as pessoas começam a criticar no primeiro momento, nossa, que exagero. Pra quê? Você veio vestida assim, vai só trabalhar, vai onde? Vai numa festa. E aí, quem não tem confiança naquilo que quer, porque você tem que saber o caminho que você quer trilhar. Eu tinha convicção onde eu queria chegar, então não importava as opiniões, as pessoas, eu recebia essas opiniões e eu pensava, tudo bem, se a pessoa ela tá bem desse jeito, tá ótimo. Eu sei onde eu quero chegar e eu não vou desistir. As pessoas que não sabem onde elas querem chegar, com uma observação dessas, inibe, desiste e ela acaba se contaminando e fazendo o que tá todo mundo fazendo. E o que tá todo mundo fazendo… a gente não tem oportunidade, a gente não se destaca, a gente não se diferencia. Então, eu consegui seguir essa linha, eu não me importei com a opinião, e é muito curioso, e eu até deixo essa dica para quem está me escutando nesse momento, faça isso. E observe os primeiros 10 dias que você fizer isso. Eu tenho certeza que até aquelas pessoas que criticaram, você vai estar contaminando de uma forma positiva na vida das pessoas. Porque é assim, daqui um pouco aquela colega que criticou já começa a se vestir um pouquinho melhor, se maquiar, arrumar mais o cabelo. Ela começa também, você acaba contaminando as pessoas de uma forma muito positiva. E isso é uma observação bem importante. O ambiente que você vive, ele é fundamental para você ter bons hábitos. Às vezes você tem bons hábitos, mas se você convive em um ambiente ruim,
você perde os hábitos que você tem, Nossa. os bons hábitos. Isso é fundamental. É só você parar para analisar as Verdade. pessoas com quem você convive, com quem você troca ideias. Se as pessoas... Tenho que fazer um adendo agora, rapidinho. Pode fazer. De um conteúdo seu. Pode falar. Se você anda com 5 pessoas inteligentes, você será a sexta. Exato. Se você anda com 5 pessoas, sei lá, a Michelle fez um post muito legal. Tinha que falar disso agora nesse assunto. Ela fez um post, aí ela fala, né? Mesmo. Se você anda com 5 pessoas inteligentes, você será a sexta. Se você anda, ela foi dando os exemplos. No final, ela disse: se você anda com 5 pessoas idiotas, você será a sexta. Você quer isso pra sua vida? Não, então vamos seguir a Michelle. Exatamente, mas é isso mesmo. Não é? Eu adorei esse post porque faz muito sentido. Faz total sentido porque e é contamina, isso mesmo. Né? E é muito mais fácil você criar bons hábitos quando você está convivendo com pessoas de um ambiente saudável. Imagina, você está fazendo uma troca ali e tá todas as pessoas que estão aqui estão falando sobre boa alimentação, estão falando de disciplina, estão falando de atividade física. Eu estou fazendo beach tênis, eu estou indo na academia, eu estou fazendo uma caminhada, eu me senti super bem. Estão trocando alguma receita de algo saudável, estão estudando algum tema legal. Você que não está fazendo isso, você se sente fora e quer se inserir nesse meio. Então, é muito melhor você estar em um ambiente legal e criar bons hábitos do que você ter bons hábitos e estar num ambiente ruim. E aí vem aquela máxima que a gente já escutou muito também, que eu não sou valorizada. Nossa, eu não sou valorizada, eu estudei, eu fiz pós-graduação, eu falo 3 línguas, mas ninguém me valoriza na empresa onde eu estou. Então, provavelmente, você está no lugar errado. É aquela comparação que a gente faz da garrafinha de água, né? Uma garrafinha de água que você compra na feirinha, que acontece toda quinta-feira lá perto da sua casa, ela tem um preço. A garrafinha de água no aeroporto, ela tem um outro preço. Então, talvez você esteja no ambiente errado. Você é uma pessoa que, sim, está se qualificando e talvez o ambiente não esteja te valorizando, então muda o seu ambiente. Sim. E a mesma coisa vale para a roupa que você veste. Eu comparo também o cafezinho que a gente toma. Por que a gente paga mais caro quando ele tem o logo ali do Starbucks? É o mesmo café, muitas vezes. É um cafezinho tão gostoso quanto o que tem ali na feirinha. Mas ele tem um outro valor, porque ele tem um branding por trás. E você tem que fazer a mesma coisa com você. Com você mesma. Com você. Então, você só vai ganhar mais, você só vai ser valorizada, ser percebida. E as pessoas te darem oportunidade para você falar quando você se valoriza. Ninguém vai dar oportunidade para quem... Não se valoriza. Se você não se valoriza, quem vai te valorizar? Exatamente. E aí entra na questão, a Michelle não está falando do valor da roupa em si, né? Está falando sobre você se tratar bem, né? Exatamente. Nesse sentido. Antes de qualquer coisa, a gente tem que se tratar bem, né? E esse também é um outro ponto importante, porque se fala hoje muito de autoestima. E a autoestima, infelizmente, ela caiu num mundo muito... Ele está sendo usado de uma forma errada, eu diria, porque não é simplesmente... Hoje a gente abre o Instagram, qualquer rede social, as pessoas falam autoestima, se arrume, passe um batom e saia de casa feliz. E a autoestima não é isso, ela vem de dentro para fora. Não se trata de marca que você vai usar, não se trata da roupa mais cara. Às vezes você pode estar vestida de ouro da cabeça aos pés e não ser uma pessoa que se ama, não ser uma pessoa que transmite essa energia. Então, a autoestima, ela vem de dentro. E quando eu falo vem de dentro, é você encontrar realmente o que você gosta de fazer, o que você transmite para as pessoas e que vai trazer algum valor, o que verdadeiramente toca o seu coração. Eu até falei sobre isso numa live há pouco tempo, e é importante a gente levar em consideração esses detalhes, porque é quando... Muitas vezes a gente é motivado por outros motivos, ou porque está todo mundo fazendo, ou porque eu sou obrigado a ir naquele lugar, porque senão eu vou perder pontos, sei lá, na minha empresa, com as pessoas com quem eu convivo. Mas o que realmente motiva você estar lá? Então, isso é algo que vem de dentro, que a gente precisa observar. Fazer algo que a gente não quer, toda vez que você diz sim querendo dizer não, você está se desvalorizando, se desmerecendo. E dizendo um não para você mesma, né? Para você mesma, e você deixa na mão do outro decidir por você. Então, quando você deixa na mão do outro
decidir aquilo que você deveria decidir, você perde respeito, você perde credibilidade. As pessoas não respeitam quem decide por elas, né? Quem deixa alguém decidir por elas. Então... E entra até na questão do posicionamento, né, Michele? Total, porque é extremamente importante, ainda mais no mercado corporativo, gente. Porque foi feito a última pesquisa que eu vi do G1 de março, que 29% das indústrias no Brasil, só 29% de mulheres que ocupam a posição de liderança nas indústrias do Brasil. Ou seja, 71% dos homens ocupam os cargos de liderança. E aí, falando um pouquinho disso, eu acho que é extremamente importante a gente pegar e fazer toda essa conexão com tudo que você está falando, porque se você, Michele, não tivesse autoconfiança, não adiantaria de nada você trabalhar em cima da sua imagem se dentro de você não tivesse trabalhado a sua autoconfiança e o seu posicionamento para se manter num cargo de liderança e num mercado que ainda é desigual. Totalmente. E eu aproveito até para falar sobre isso, que fez muito parte da minha trajetória. Quando eu comecei e eu queria muito esse cargo de liderança, ser uma gestora, eu queria chegar no cargo de diretora na época. E não existia nenhuma mulher em cargo de liderança na empresa que eu trabalhava. E aí eu comecei a observar, como eu contei aqui no início, o que as pessoas que ocupavam cargos de liderança faziam, como elas se posicionavam. Só que a minha referência era totalmente masculina. E mesmo assim eu pensei, bom, o que faz esses homens estarem nessa liderança? Essa forma de se posicionar, a forma de falar, de impulsionar, de ser muito firme nas decisões, de não se emocionar. E aí eu levei muito a sério isso. E levei tão a sério que eu realmente anulei as minhas emoções quanto mulher. A sua essência feminina, exatamente, você foi totalmente pro masculino. Totalmente pro masculino. E realmente, eu não tenho dúvida que foi uma das coisas que me deu a oportunidade, foi não seguir a minha linha tão feminina na época e me posicionar igual aos homens. Eu pensava assim, se os homens têm essa posição, então eu vou me posicionar como eles. E, de fato, uma das coisas que me deu oportunidade foi porque eu era essa mulher super posicionada, não tinha medo, enfrentava. Se tivesse que demitir, eu demitia. Então, eu não envolvia as minhas demissões, as minhas emoções. Sim. E só que chegou um determinado momento, já estavam 7 anos já em cargo de liderança e era a única mulher. E aí a gente tinha uma gerente de RH que ela, depois de muito tempo, a gente conseguiu contratar uma gerente mulher de RH e ela engravidou. E saiu de licença maternidade e eu virei muito próxima dela. Afinal de contas, eu era a única mulher ali mais próxima de alguém. E aí eu convivi durante muitos anos com essas decisões que envolviam 3, 4 homens e eu estava junto. E aí teve um momento em que, numa reunião, nós tivemos para decidir, então, que deveríamos abrir um processo de seleção para substituir a nova gerente de RH, a gerente de RH. E aí, na hora, eu não me dei conta disso. Eu pensei, mas por quê? Ela está voltando da licença de maternidade mês que vem. E aí, um deles comentou, não, mas ela virou mãe. Nossa, aí pegou seu lado. Foi, e aí quando aconteceu isso, só que durante muitos anos eu convivi com esses argumentos e para mim tudo bem, porque eu estava tão focada naquela posição que eu queria, eu estava tão focada nos meus objetivos que eu não me importei com isso. Mas naquele momento me bateu esse sentimento que eu deixei guardado durante muitos anos e que eu não me permiti viver esse lado emocional que as mulheres têm. E ali foi o que me pegou, porque eu pensei, como assim ela virou mãe? Mas ela, antes de ser mãe, ela também é profissional, ela é uma mulher, ela sabe se posicionar, não muda a posição dela. Mas eu não questionei, então eu me senti muito mal com aquela informação e parei para analisar realmente
toda a minha trajetória, o que eu construí. E aí, abrindo assim sobre essa informação, eu não me arrependo de nada do que eu fiz, mas é justamente por isso que hoje eu tenho meu canal, que hoje eu falo para as pessoas, olha, eu já passei por isso e eu sei que muitas mulheres passam por isso. Então, a minha principal dica aqui é não deixe de lado o que a gente tem maior diferencial, que é a nossa sensibilidade. E eu deixei de lado durante muitos anos essa sensibilidade. Eu deixei de me colocar muito no lugar do outro, porque quando a gente está na empresa, a gente é cobrado por resultado. E é por isso que a maioria, quando a gente usa o nosso lado masculino, e eu não estou nem me referindo aos homens, porque todos nós temos o lado masculino quando a gente quer. E a gente tem que ser firme. Realmente, numa decisão, você tem que deixar, muitas vezes, a emoção de lado e tomar a decisão. Mas tem formas de você fazer isso. Então, descartar uma pessoa porque ela virou mãe, isso realmente não é nem um pouco humano e não faz o menor sentido. E quando eu me deparei isso, eu vi que foram feitas essas decisões muitas vezes lá atrás e foi tudo bem. Então, assim, quando eu me deparei com isso, eu fui buscar terapia, entender o que estava acontecendo comigo e vi que existia, sim, essa Michele que estava lá guardada, que eu me anulei totalmente nos meus sentimentos, nas minhas emoções. E isso foi ótimo quando aconteceu, porque eu pensei, bom, não é isso que eu quero para mim, fui feliz até aqui, me realizei, mas agora não faz o menor sentido. E foi quando eu criei até um Instagram, Mundo Executiva, com o objetivo de incentivar as mulheres na forma de se vestir, a ter esse posicionamento que a gente cria, né? Um estereótipo, é como se fosse um arquétipo, né? Assim como tem um médico, a gente já imagina como é que ele se veste, numa executiva também, mas sem precisar deixar de lado essa sensibilidade, que é o nosso maior diferencial quanto mulher. A gente consegue, sim, se colocar no lugar do outro, entender e resolver da melhor forma, ainda que a melhor forma seja demitir aquela pessoa. Mas você vai saber conduzir muito melhor usando o lado feminino do que o lado masculino. Então, eu criei uma responsabilidade comigo mesma, que hoje eu quero ajudar a maioria dessas mulheres a não ser assim, a não deixar de lado essa sensibilidade, porque é isso que vai fazer total diferença na vida. E foi aí que, então, deu toda essa oportunidade. Hoje eu me sinto bem responsável, assim, de resgatar isso que eu não fiz lá atrás, eu quero fazer hoje, incentivando. E está fazendo, né, Michele? E eu quero muito, assim, que as pessoas entendam que tá tudo bem a gente errar, a gente cometer essas falhas, desde que a gente reconheça e tenta fazer da melhor forma para ajudar outras pessoas também, né? Com certeza. Então, hoje para mim é super importante essa comunicação com as pessoas, né? E eu consigo levar adiante que a imagem ela é importante, se comunicar é super importante e a gente vai sempre conviver com essa diferença no lado masculino nas empresas, né? E o mais importante é você realmente saber se posicionar, é você saber que tem esse momento certo para você falar e não deixar de usar essa sensibilidade. E trabalhar a autoconfiança, né? Que acho que é a base, né, de tudo, assim, é o autoconhecimento, autoconfiança, posicionamento e imagem. Uma coisa vai conectando com a outra e também o que você deseja para sua vida. Falando um pouquinho das empresas do mundo corporativo, Michele, existe hoje em dia, porque hoje a gente vive também, né, com a internet, isso acelerou ainda mais, o julgamento muito forte. Então, tem que tomar cuidado com o que você fala. Exatamente. Ainda existe nas empresas, no meio corporativo, um dress code que tem que ser seguido. Porque eu estava conversando com uma amiga esses dias de RH e ela falou, nossa, como que eu posso falar para o time, para a equipe, que tem formas de se vestir para vir trabalhar sem ser agressiva, né? Sem a pessoa achar que, nossa, está julgando a roupa que eu visto, porque acontece isso. Acontece muito. Ainda tem hoje em dia uma questão de dress code no mundo corporativo, independente da pessoa, né, em si, querer ser mais, né, querer passar uma outra imagem, independente dessa pessoa. A pessoa precisa ainda ter uma noção, opa, eu trabalho no mundo corporativo, preciso ter um pouquinho de
segurar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Ainda tem isso. Tem isso. O que acontece? Isso que você falou é muito verdade. A gente hoje tem que ter cuidado com tudo que fala, porque cada um interpreta de um jeito, e se a pessoa entender que é uma ofensa, ela já levanta lá a bandeira da ofensa e você está julgando a minha imagem, e realmente a minha roupa, tem que ter esse cuidado. Mas sempre vai existir o dress code, ainda que seja de uma forma velada, ele vai existir. E eu acho que tem que ter o bom senso antes de qualquer coisa. Cada um tem que ter o seu bom senso e saber que um médico, por exemplo, não vai atender de regata nunca. Ninguém gostaria de ser atendido por um médico que usa uma regata. Não faz o menor sentido. Então, é uma questão de bom senso. Existem lugares para determinadas ocasiões, para determinadas roupas, e você precisa se adequar a isso. Há pouco tempo, teve um dress code que saiu na mídia de um banco, que pediu para os seus funcionários para ter um pouquinho mais cuidado com a imagem. Mas eu achei muito curioso, eu até levei isso lá para o meu Instagram e mostrei o que esse banco colocou, porque ele não estava dizendo um dress code, olha, não pode se vestir de tal coisa, de tal cor, porque existia antigamente, a empresa que eu trabalhei, por exemplo, na época, tinha só 3 cores de esmalte para a gente usar, para vocês terem uma ideia. Nossa, do esmalte? Do esmalte, a gente tinha cores de esmalte, cores de sapato, tinha definições assim de cores e tinha que seguir. Então era uma regra lá. Na época até a gente conseguiu mudar isso, mas o que esse banco falou não era um dress code do que você não podia vestir, ele não estava criticando, ele estava falando, e olha que absurdo isso no sentido de eu não acredito que a gente precisa falar sobre isso, mas precisa. Que as pessoas não se cuidam mais. Então, o que tinha no dress code era assim, tenha um mínimo de assiduidade, mantenha o cabelo arrumado, tenha uma aparência saudável, era detalhes assim, o sapato que ele esteja adequado, sem nenhum detalhe rasgado, era detalhes assim, a camisa que ela não tenha nenhuma deformidade, então é o básico, a gente não precisa falar sobre isso. Mas o bom senso também que entra nesse sentido, né? Mas foi colocado isso, porque o que aconteceu? Até com a função da pandemia, as pessoas trabalhando de casa, home office, acabou que cada um usou muito essa bandeira, meu corpo, minhas regras, eu uso o que eu quero e ninguém tem nada a ver com isso. Só que no momento que você trabalha numa empresa, existe regra na nossa casa. E a gente precisa cumprir, até porque são várias pessoas que trabalham ali. Então imagina se cada um vai seguir a sua regra, não faz o menor sentido isso. Mas é o básico, então eu não preciso dizer que para você fazer uma reunião, para você entrar em algum lugar público ou privado, você tem que ter um mínimo de condição de estar vestida. Ninguém vai sair de casa com a roupa rasgada, o cabelo revirado. Então assim, eles precisaram escrever isso porque as pessoas não estavam fazendo o básico, nem tomando banho. Então, o básico que entra muito no bom senso. Então, as pessoas nesse caso não estavam estavam bem relaxadas e largadas, independente da roupa, tá, gente? Relaxada e largada, isso aí é comportamento, né? E aí eu achei, assim, curioso e, ao mesmo tempo, um material super válido para levar adiante para as pessoas. Então, eu levei para o meu Instagram e falei, gente, não tem nada de errado isso que eles estão pedindo. O que é errado e faz a gente pensar, nossa, que absurdo, eles precisarem falar isso, porque é o mínimo, entende? Então, as pessoas levantaram muito essa bandeira, eu faço o que eu quero e ninguém tem nada a ver com isso. Mas não, no momento que você trabalha com uma empresa, você tem que cumprir algumas regras. Seguir as regras da empresa, né? Eu até falei sobre isso também, teve uma mensagem que eu coloquei falando sobre liderança, que me perguntaram qual é o limite para você ser bonzinho, para ser um líder bonzinho, né? Eu quero ajudar a minha equipe. E aí eu coloquei assim, eu acredito que para você, o limite para você ser o bonzinho é não descumprir regras. Quando você descumpre regras, você tá sendo bonzinho, você quer agradar, é só hoje, tudo bem você sair mais cedo hoje, tudo bem você faltar hoje, tudo bem você vir desse jeito trabalhar hoje.
você está descumprindo regras. E quando você faz isso com uma pessoa, você tem que fazer com todo mundo da sua equipe. E quando você faz isso, você perde credibilidade, ninguém mais te respeita e você não deixa de ser líder. Vira o chefe bonzinho, né? Exatamente. Então, é mais ou menos também isso com a imagem. No momento em que você quer usar qualquer roupa, que você acha que é a sua roupa, as suas regras, então você perde a credibilidade, as pessoas não te respeitam e tenha certeza que numa oportunidade para você, na hora de decidir lá numa reunião de diretoria para quem vai dar um cargo de liderança, de gestão, promover alguém, você pode ter o mesmo currículo do seu colega do lado, o mesmo, pode ser um excelente profissional tecnicamente falando, mas o que vai decidir é a sua atitude, são o seu comportamento. É isso que vai decidir se você vai ter essa oportunidade ou não. As pessoas são contratadas pela sua técnica e são demitidas pelo seu comportamento, né? E normalmente é o péssimo comportamento. Então, eu já vi gente perder ou não entender. Talvez até você se pergunte aí, poxa, eu tenho 3 faculdades, eu falo 4 línguas, eu sou uma pessoa, tecnicamente, não tem ninguém que saiba melhor que eu e eu não consigo oportunidade. Reveja um pouquinho o seu comportamento. Certamente tem alguma coisa que faça com que as pessoas não deem essa oportunidade para você. E para você ocupar um cargo de liderança, um cargo de gestão, você vai ter muito mais gente que não gosta de você do que gente que gosta. Por isso esse limite de ser boazinha. E aí, quando eu respondi isso, eu tive uma pessoa que me criticou. Ela falou assim, mas eu acho errado você falar isso, porque tem empresas que são muito generalistas. Imagina, eu tenho que cumprir tudo que o dono manda. E aí eu respondi para ela, falei, olha, eu entendo a sua resposta, mas se você não concorda, você já não deveria estar nessa empresa. É muito importante a gente estar alinhado com os valores dessa empresa. Eu preciso acreditar nessa empresa, eu preciso me sentir, olha, faz sentido isso para mim, tem a ver com os meus valores dessa empresa. Aí eu vou conseguir colocar em prática aquilo que eu quero ensinar para as pessoas. Eu entrei nessa empresa, é o que eu comentei, e os meus valores eram bem alinhados com essa empresa. Tinham algumas coisas que eu achava exagerado, que realmente eu achava assim, eram muitas regras. O que eu pensei? Eu preciso ganhar meu espaço, eu preciso ganhar essa credibilidade com o meu time de diretores para que eu ganhe espaço e voz para ajudar eles a dizer assim, olha, tá, isso aqui, quem sabe a gente flexibiliza um pouquinho, isso aqui a gente pode mudar. E foi isso que aconteceu, né? Das 3 cores de esmalte se abriu para outras cores. Então, tá tudo bem. O que eu não posso é ficar fazendo parte dessa empresa e criticando o tempo todo, estando infeliz, achando que não faz o menor sentido, porque a empresa está cheia de regras. Ela sempre vai ter regras. Tem alguns valores que eles são inegociáveis e que é esse que você tem que alinhar antes de você entrar na empresa. Então, se você realmente não concorda, reveja a empresa que você tá. De novo, a gente entra naquele assunto do ambiente, né? Qual é o ambiente que você tá, se faz sentido para você. E se aqueles valores, o mínimo possível, e que não vai ultrapassar, né, o limite ali de você se sentir rejeitado, seja o que for, você consegue ganhar o seu espaço, você consegue ganhar liberdade para sugerir uma mudança de algumas coisas que você acha que realmente não faz mais sentido hoje ter isso. Então, é mais ou menos esse o caminho, assim. E ela entendeu, e foi legal que quando eu respondi isso para ela, eu falei, olha, primeiro ponto, você precisa observar que talvez você esteja na empresa errada. Né? Você achar que tá errado, ter várias regras, reveja. Agora, se tem algumas coisas que estão alinhadas e você pode mudar, é uma oportunidade que você pode sugerir e até demonstrar. Olha, eu gosto tanto de trabalhar aqui, que eu acho que tem algumas coisas que a gente pode avaliar, pode mudar, pode alterar, e você vai ganhando espaço. E aí ela me respondeu, agradecendo, falou que tinha razão, que ela não tinha olhado por esse lado, né? E faz todo sentido mesmo. Acho que as pessoas têm que sempre estar avaliando, né? A gente tem que crescer. São escolhas, né? Exatamente. A nossa vida é feita de escolhas, né, gente? Eu acredito que entra muito também na questão comportamental, Michele, de tudo que você falou no começo, né? O que você deseja para sua vida, né? Qual é a sua escolha? Qual posição você quer chegar? O que você quer para sua vida? Tem que se fazer essa pergunta, porque a gente tem escolhas a todo momento. E quais são as suas escolhas? Se você
escolhe ter essa posição, se você escolhe um cargo de liderança, a gente falando de liderança aqui e do mundo corporativo, faça isso, siga essas dicas da Michelle, se vista como tal, já se imagine nessa posição, porque você vai chegar lá. E aí, são conexões, né, gente? Uma coisa conecta na outra. É você se comunicar bem, é você prestar atenção no seu comportamento, é você realmente pensar na sua vestimenta, porque a vestimenta comunica. E a gente nunca traz aqui para o lado do julgamento, a gente traz pelo lado de sim. O nosso cérebro funciona assim. A gente está julgando o tempo todo. Nosso cérebro funciona assim. Então, não adianta a gente ficar numa posição de vítima, né? Ai, porque falou isso da minha roupa. Porque, não. O podcast, o Moda Life, é para você que quer realmente trabalhar o seu comportamento e despertar a sua melhor versão. Então, não adianta se colocar no lugar de vítima achando que o mundo está contra você, porque a gente está falando da roupa do mundo corporativo. Exatamente. Então, a gente tem que olhar para o outro lado. Assim como a Michelle falou agora e deu exemplo. É a gente entender o outro lado também. E entender o que a gente quer pra nossa vida. Eu amei esse episódio. Eu também. Passou assim, ó. Passou voando. Voando! Michelle, pra gente finalizar, uma dica essencial que você pode dar agora pra gente, assim, realmente, pra quem tá assistindo a gente e se identificou e falou, nossa, eu quero fazer isso que a Michelle tá falando. Uma dica pra gente encerrar com chave de ouro. A dica que eu sempre dou lá no meu canal, tenha intenção na forma de você se vestir. Toda vez que você sai de casa, você escolhe. Aliás, a gente escolhe desde a hora que a gente acorda. A gente escolhe a hora que acorda, escolhe o que faz primeiro, se você vai tomar banho ou vai direto tomar um café, você escolhe a roupa, você escolhe o trajeto que você sai de casa. Então, o tempo todo nós escolhemos. E tudo que a gente escolhe, a gente comunica. Você comunica na sua imagem, na forma como você fala, na forma como você se posiciona. Se você usa muito as emoções para responder alguma coisa, você é dominado pelas suas emoções e também você escolhe isso. Então tenha intenção na sua forma de se vestir, nas suas escolhas. E sempre pense, qual o compromisso que eu tenho hoje? E isso vai definir muito esse bom senso que a gente precisa ter na hora de se vestir. Se você tem um compromisso para simplesmente almoçar com algumas amigas, você vai se vestir para esse almoço. Se você tem uma reunião com algumas pessoas do seu trabalho, você vai se vestir de outro jeito. Se você está indo para uma entrevista de emprego, você vai se vestir de outro jeito. Então, qual é o seu compromisso? E tenha intenção na forma de se vestir. Quando você se veste com essa intenção, você tem muito mais confiança naquilo que você vai falar. Você vai falar sobre o seu negócio, sobre você. E essa também é uma boa dica. Além de você ter uma boa intenção na sua forma de se vestir, treine em casa o que você responderia se alguém perguntasse agora para você. Quem é você? O que você faz? Faça essa pergunta. Eu tenho certeza que em casa você vai pensar assim, é mesmo, se alguém me perguntar agora, quem sou eu? A gente fica nessa dúvida, nessa insegurança, esse receio. E olha só, imagina você estar num congresso, num evento onde tem muitas pessoas e você tem a oportunidade de fazer um network maravilhoso e aí chega alguém e pergunta, e você? Quem é você? O que você faz? E aí a gente gagueja, a gente fica nervoso e quando a gente chega em casa a gente pensa, poxa, eu faço tanta coisa legal, eu podia falar sobre isso. Então treine em casa, é legal a gente fazer esse exercício. Se alguém me perguntar agora, o que eu faço? Quem sou eu? Faça esse treininho em casa e aí quando você sai com essa intenção na forma de se vestir, adequada para aquele compromisso, quando alguém fizer essa pergunta, você vai falar de uma forma tão confiante, tão segura, que pode ser que alguém que você esteja falando nem precisa do seu serviço ou do seu trabalho, mas quando ela tiver oportunidade com uma outra pessoa que vai precisar daquilo que você faz, ela vai lembrar, nossa, eu falei com a Michelle, ela faz isso, eu não preciso, mas você precisa. Anota o telefone dela que eu conversei com uma menina, eu adorei o que ela faz. Então a gente acaba tendo muito mais confiança quando a gente tem intenção na nossa forma de se vestir e sabe quem a gente é. É isso, gente. Michelle é muito maravilhosa, né, pessoal? O pessoal que tá sorrindo nesse estúdio. Porque essa mulher é muito incrível. Michelle,
Seu Instagram, Mundo Executiva. Mundo Executiva, meu canal no YouTube também, Mundo Executiva. Tem 3 dias na semana lá no YouTube. Um deles eu falo só sobre essas dicas, comunicação, imagem, intenção, na forma de se vestir. E trago muitas dicas também para você aproveitar várias vezes a mesma roupa. Então não precisa gastar muito não pra gente se vestir. A gente não se desespere. Se ajudar. Então tudo é @Mundo Executiva. Então entra lá no YouTube, se inscreva no canal da Michelle, ativa o sininho da notificação também, pra você ficar por dentro de todo o conteúdo, porque é muito incrível, gente. E o conteúdo do Instagram também, que eu fiquei lá um tempão lá olhando, porque depois que... É muito impressionante, né? O Instagram tem isso, né? Depois que a gente entra num conteúdo que a gente acha interessante, a gente começa a olhar mais mais, né? E vai aparecendo mais ainda. E vai aparecendo mais ainda. E o seu conteúdo eu achei muito legal. Eu olhei vários vídeos que fizeram muito sentido pra mim. Então, parabéns pelo seu conteúdo. Muito obrigada, eu amei te receber aqui. Eu também adorei. As portas estão sempre abertas. Quando você quiser voltar para falar de outros assuntos, as portas do Moda Life estão abertas para você. Obrigada, viu? Obrigada, gente. É um prazer estar aqui com todos vocês. E obrigada também por você estar aqui com a gente, acompanhando o Moda Life toda quinta-feira, às 7 horas da noite. Esse bate-papo foi incrível, eu tenho certeza que algumas fichas caíram aí. Comenta o que você achou. Segue a gente no Instagram, modalife.podcast. No YouTube, gente, se inscreva no canal, que isso é extremamente importante. Ativa o sininho da notificação do Moda Life também. Meu Instagram é alessandraalves.lele. Um agradecimento ao nosso parceiro, Ervic, que tá aqui com a gente sempre. Essa linha de dermocosméticos incrível aqui, ó. Aqui. Ó o nominho aqui, ó. Agora eu consigo ver. Ó, Mauri! Palhaçada. Ervic, aqui. Entra no Instagram da Ervic para você conhecer um pouquinho mais, o site também, para você entender um pouquinho mais dos produtos. Esse look maravilhoso, agradecimento a Aline. Gente, esse look é da Aline Mazari Brand. Roupas incríveis lá também. Amei esse look, mais neutro. Amei. Aline, um beijo, obrigada. E um beijo também pra Márcia, minha figurinista. E agora sobe os créditos para eu agradecer essa equipe maravilhosa que faz tudo isso acontecer. Produtora 716, que gente, essa produtora, eu não tenho o que falar, né? Eu não tenho o que falar. Pensa numa produtora de milhões. Sim, é a minha produtora, a produtora 716, que faz tudo isso acontecer. Se você que tá aí assistindo a gente precisa realmente de uma produtora para produzir o seu conteúdo, é a 716. Também agradecimento especial ao Vande, nosso produtor, o Vande que cuida dos nossos convidados com muito carinho. Um beijo pro Vande. A Tati, nossa social media, que mora em Dubai, mas está no Brasil e está hoje no estúdio e me gravando. Gente, a minha social media mora em Dubai. Ela é muito chique. Ela é muito chique. E ela tá aqui com a gente passando alguns dias. Já ela vai embora, mas tudo bem. O Moda Life tá muito bem cuidado por ela. Márcia, eu já falei, estúdio a Mauri Mauro. E você que tá aí com a gente, muito obrigada. Eu sou muito grata pela sua vida. E a minha intenção aqui é realmente ajudar você a despertar a sua melhor versão em todos os sentidos. Então, um beijo e até quinta-feira que vem.